Olá, gente, tudo bem? Bom, estamos aqui novamente, nosso encontro, né, nesse momento da leitura da palavra, nesse momento onde nos aprofundamos mais sobre essa história, sobre este lugar, sobre Neemias, né, algo que tem feito esse paralelo aí, né, com o contexto em que nós vivemos hoje, com o público que nós trabalhamos, que são jovens e adolescentes, sobre reconstruir realmente um lugar, né, para a presença do Senhor estar, para nós estarmos, um lugar onde nós possamos adorá-lo em segurança, se é que isso é possível em todo tempo, né? Então vamos lá. Bom, hoje a gente vai começar o capítulo 8, tá certo, pessoal? E a gente vai do capítulo 8, a gente vai do versículo 1 ao versículo 12, tá bom? Nós vamos lendo juntos aos poucos, tá certo? Então vamos lá. Todo o povo juntou-se como se fosse um só na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Gente, olha que interessante. Todo o povo juntou-se. Não é que o líder, que o governador ou que alguma outra pessoa com autoridade estivesse chamando as pessoas até a praça. Não foi isso. As pessoas simplesmente despertou isso nas pessoas, elas queriam juntar-se ali novamente, né? Então foi algo orgânico. Elas pediram o livro da lei. O povo estava sedento pelas escrituras. O povo estava, né, sedento pelo Senhor. O povo queria descobrir a identidade deles. Por quê? Porque tinha tudo sido destruído, tudo tinha sido acabado. Né? Imagina quantas histórias essas pessoas ouviam dos seus antepassados, dos seus avós, das suas gerações, das gerações anteriores, e de repente tudo está acabado, de repente nada é mais lido, de repente eles não têm acesso a mais nada. Então eles estão assim, vamos tentar descobrir, né, o que é tudo isso. E eles pedem, então, todo o povo que se ajuntou. O 2. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres, de todos os que podiam entender. Então, aqui no Velho Testamento, gente, fala o quê? Que todos têm acesso à palavra de Deus. Não era apenas para mestres, não era apenas para pessoas da academia, né? Não, eram para todos. Então, assim, aqui já nos fala que o Evangelho e que Jesus já aponta para o lugar de que isso aqui é para todos. Uma época em que a Bíblia não se falava que as mulheres poderiam ouvir algo, entende? E aqui foi. Como é que está escrito? Que foi, era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender, então, de todos aqueles que poderiam entender. Havia entendimento aqui. Então, aqui ele também já mostra que Deus colocava as mulheres no mesmo lugar que os homens para compreensão das situações. Olha que interessante, coisa que nessa época que foi escrito este texto, as mulheres não eram vistas dessa forma. Mas o Espírito Santo, o Senhor já nos enxergava, meninas. Olha que interessante a gente parar para pensar por esse lado. 3. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente às portas das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Gente, olha que interessante. Todo o povo ouvia como, gente? Com atenção os livros da lei. Então o povo ouvia com atenção. Não tinha ninguém que precisava ficar chamando a atenção deles para ouvir a palavra do Senhor. Eles não precisam ficar colocando o despertador, igual como a gente coloca hoje em dia, porque a gente precisa prestar atenção. E às vezes desligar, colocar em modo avião o nosso celular para que de fato a gente escute o Senhor no nosso lugar secreto.
ou até mesmo quando a gente está em comunidade e nós estamos ali reunidos, né? O pregador tem que ter várias estratégias para prender a nossa atenção para que a gente possa ouvir o que o Senhor está falando. Não, aqui era algo voluntário. As pessoas simplesmente estavam prestando atenção na leitura do livro da lei. O 4. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada e de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estava Matitias, Seba, Anaías, Urias, Ilquias, Maséias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Isso nos mostra o quê? Que as pessoas também tinham, gente, reverência para a palavra de Deus. As pessoas respeitavam aquilo que estava sendo falado, que estava sendo dito ali. Não era de qualquer jeito, não era de qualquer forma. Então a gente vê aqui, né, que há realmente uma reverência para a palavra de Deus. E eu acho isso interessante, né, porque ele estava acima, ele abriu, se colocou de pé, era uma atitude de respeito à palavra, né? Então assim, o quanto que nós precisamos trazer esse respeito para a palavra de Deus novamente, sabe? Não tratar como qualquer coisa, né? Foi a carta do Senhor trazida para nós, foi o que ele escreveu e o que ele deixou para nós podermos viver. E quantas vezes nós não temos o mínimo respeito, né, sobre isso? Então eu acho assim isso muito interessante, né? Outra coisa que eu acho interessante também é o quanto que a nossa mente está se manter desperta o tempo todo. Eles estavam atentos, né? Os ouvidos atentos, a mente atenta. Aí aqui o que? Uma postura de reverência, uma postura de respeito àquilo que está sendo falado. E agora vamos para o 6, que ele vai falar aqui o que? A atitude. Ih, fechou aqui meu roteirozinho. Deixa eu abrir aqui meu roteiro novamente. Aqui no 6, né, ele vai falar assim. Eu vou ler aqui o 6 para nós. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Gente, olha que interessante isso aqui. Isso aqui também está falando sobre uma atitude do que? De reverência e de adoração. Né? Aqui também está falando sobre uma atitude de adoração aqui nesse versículo 6. Né? Que ele fala, Esdras ora, o povo responde com amém. Levanta as mãos em postura de para o que? Adorar. Onde a oração e exposição da palavra, o povo exalta a Deus e o adora. Né? O quanto que a gente precisa trazer isso, né? Para os nossos dias, para as nossas reuniões. Isso é muito importante, não é, pessoal? Então vamos lá. O 7. Já li. O 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. O povo estava retomando o contato com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, né? O que estava sendo explicada, estava sendo interpretada. Qual que era o intuito aqui do sacerdote de Esdras? É que o povo de fato entendesse, né? E como líder, gente, como a gente precisa fazer com que os jovens e os adolescentes entendam aquilo que a gente está falando. Às vezes a gente tem um vocabulário muito robusto, às vezes nós temos um vocabulário que fica inacessível para eles e a gente acha que a pessoa tem que fazer esforço suficiente para entender. Talvez ela até faça, mas o quanto que a gente também precisa nos esforçar para interpretar, para explicar, para que de fato jovens e adolescentes entendam o que está sendo ministrado, o que está sendo lido na palavra de Deus.
9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Choro, gente, sim. Eles estavam com saudade dessa cultura. Sons de que eles ouviam os avós muitas vezes contando isso, sabe? Foi ensinado que estar próximo de Deus nos gera o quê? A alegria, né? É muito interessante quando a gente vê isso. Este dia consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, né? Por quê? Porque a gente, às vezes, olhando lá para trás, para toda aquela denúncia, para toda aquela destruição que estava na cidade de Jerusalém, para tudo aquilo que tinham aterrorizado aquele espaço todo, sabe? Tudo aquilo acabado, tudo destruído. Só que agora não, os muros estavam levantados. A cidade de Jerusalém tinha sido restaurada. As famílias já estavam sendo registradas ali, né, o povo. Então, assim, realmente aquele momento de lamentação, de choro tinha se passado. Bom, continuando. O 10. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é o dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que não tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Gente, olha isso. O segredo para superarmos os desafios é o quê? É a força da alegria do Senhor, né? Na nossa vida. Essa leitura coletiva da palavra, da comunhão que nós precisamos ter com os nossos irmãos, né? E não apenas, às vezes, ter culpas e várias regras que estão dentro da nossa comunidade, sabe? Então, a alegria, nós encontramos aonde? Em Jesus. Aqui já estava apontando isso para Jesus no Novo Testamento. Então é interessante que aqui a alegria ela está no Senhor, né? Eu acho muito bom porque a gente não para pensar em que contexto esse versículo foi escrito, né? Que estava num momento onde estava sendo lida a lei depois de uma grande destruição de tudo. Então, assim, eles estavam o quê? Chamando a alegria em espírito, que por mais que tivesse tudo devastado, mas o que fortalece, o que os fortaleceu para reconstruir, para edificar, foi o quê? A alegria de espírito, não a alegria das nossas emoções, da nossa alma. Faz parte a gente chorar, faz parte a gente se entristecer, porém nos entregarmos a esse lugar, não. Então, que o Espírito do Senhor, a alegria do Senhor venha sobre nós, em nome de Jesus. Então, a oração aqui é para nós orarmos, para que a alegria do Senhor invada o nosso coração. Pedir para que tenhamos sede da palavra do Senhor. Orar para que haja um despertamento espiritual entre os jovens e os adolescentes. Tá certo, gente? Ficamos por aqui hoje, tá certo? Beijo.